Olá pessoal, saudações ONLUS. Saudações, ONLUS, uma boa noite a todos. Então, gente, nós estamos aqui para a palestra mensal, né, que o Instituto ONLUS proporciona para todas as pessoas que acompanham o nosso canal, o nosso trabalho, para trazer mais consciência das situações que acontecem no nosso dia a dia e como a gente pode então trabalhar e se curar, né, Mari? Com as orientações que são repassadas através das palestras terapêuticas, das orientações astrológicas, das reflexões para a semana, para que a gente possa ir tendo um despertar um pouquinho maior de cada uma das situações que nos envolve, né? E neste mês, né, Maria, nossa palestra terapêutica, ela é uma continuação, então é a parte 2 da palestra terapêutica que foi realizada no mês de julho, né, onde o tema foi e continua sendo como acontece a cura espiritual com consciência. Certo, Mari? Certo, então vamos lá, vamos dar início ao tema então desta palestra. Pode passar a lâmina. Certo, então, primeiramente a gente vai fazer, né, uma revisão, né, do que a gente falou no sim, mês, na palestra passada, sim, né? exatamente. Então agora, para quem pode ter esquecido, né, dos assuntos que foram tratados lá na parte 1 da palestra, então nós falamos sobre uma cura espiritual. Ela ocorre quando a gente vive o preceito que Cristo vive em mim, né? E que então uma cura espiritual neste nível, ele exige processos de renúncia, processos de redenção na matéria, processos de entrega do livre-arbítrio, né? Ou seja, eu entrego o meu livre-arbítrio ao meu eu superior, eu me rendo, né? Eu entro para um processo de redenção, eu me rendo a todo o plano divino, eu me rendo a tudo que o plano de Deus tem para mim, ou seja, eu aceito todos os processos de cura que estão programados para chegar na minha vida, né? Esses processos podem ser mais suaves ou não tão suaves ou mais profundos, conforme a situação espiritual de cada um aqui na Terra, né? Bom, mas para nós estarmos em uma condição de planeta exílio, de planeta que está entrando na primeira fase do Armagedon e do Apocalipse, né? Então, provavelmente nós não temos coisas muito suaves para curar, né? A grande maioria de quem está encarnado, de quem está na superfície do planeta, né? Nós, almas, filhos e filhas, vivendo na superfície do planeta Terra, neste período, né? De finalização de um ciclo kármico, significa que nós temos situações extremamente profundas para tratar, né? Coisas que representam a história do planeta Terra, né? Então, às vezes as pessoas podem se perguntar: mas não sei, eu acho que eu não tenho assim coisas tão delicadas para tratar, não, né? Nossa, eu vivo uma vida, eu tenho essa e essa e essa situação, mas de um modo geral tá tudo super, tá bem, está bem, não sei o quê. Mas é o seguinte, olha só, se nós estamos, se nós somos, se não, nós somos seres espirituais encarnados em um corpo físico, tá? E se nós olharmos para a história comportamental, emocional, mental, a história física, a história da evolução da humanidade aqui deste mundo, então nós temos parte de todo esse histórico, nós estamos inseridos nessa história. Nós temos participação em toda essa história, tá? De um jeito ou de outro, certo? Então, a história do planeta Terra é uma história de muito sofrimento.
de muita perturbação, de muita de não respeito absoluto às leis divinas superiores, né? De muita destruição, né? Destruição de todos os reinos, de muita guerra, de muita desigualdade social, desigualdade econômica, né? Então, todo esse contexto da Terra de muita injustiça, de muito conflito, né? De abandonos, de maus tratos, de violência, de todas as ordens. Então, esta situação planetária, ela é a situação individual de cada um de nós, tá? Em graus maiores ou menores, ou em graus muito intensos, certo? Então, sim, nós temos uma grande caminhada de cura para realizarmos, tá? É muitíssimo importante nós estarmos muito dedicados, né, à nossa tarefa de evoluir aqui na Terra. Muitas pessoas nos últimos dias, várias pessoas nos últimos dias têm chegado por um instituto e tem se posicionado no sentido, eu sei que eu tenho uma coisa para fazer, eu sei que eu tenho algo a fazer, algo a desenvolver, eu tenho uma missão na minha vida, eu sei que eu tenho isso, né? Muito bem. Então tá. Só que neste momento a missão prioritária nossa é nós cumprirmos o plano divino para este planeta, tá? E o primeiro plano que Deus tem para nós é a nossa cura. Este é o primeiro plano, tá? Depois, gradativamente, que nós vamos nos curando, nós vamos nos purificando, nós vamos nos libertando. Todas as amarras emocionais, mentais, espirituais que não fazem parte da nossa estrutura da alma, tá? Elas vão sendo retiradas, vão sendo afastadas, vão sendo encaminhadas e vai sendo dado o destino espiritual e o destino kármico para todas as pessoas e todas as situações que estão ao nosso redor. Esta é a primeira fase da nossa missão aqui na Terra, nos curarmos, tá? E nesse sentido, então, esta cura, ela é extremamente desafiadora, porque os seres humanos, todos nós, realizamos amarras kármicas fortíssimas, tá? Nós nos envolvemos com coisas que não deveríamos, com pessoas que nós jamais deveríamos ter tido vínculos na nossa vida, seja vínculo afetivo, sexual, conjugal, familiar, social, profissional, não importa, vínculos espirituais, energéticos. Nós nos envolvemos com forças espirituais que são totalmente contrárias às forças da luz aqui na Terra, tá? Esse nosso envolvimento custou caro para a nossa vida, custou muito caro e nós estamos então hoje exatamente entrando num processo de Armagedon, na primeira fase do Armagedon, que são as lutas do bem e do mal aqui neste planeta, muito, muito, muito evidentes, né? Só não vê aquele que não quer, né? Ou aquele que está extremamente com uma cegueira espiritual incalculável, né? Enfim, então nesse sentido a nossa cura espiritual ela passa por processos bastante fortes, né? E aí é que entra então uma cura espiritual com consciência, que é o que nós falamos na live, ou melhor, na palestra, né, de terapêutica do mês de julho, onde a gente fala que nós temos que permitir para um processo de cura e libertação de todas essas questões kármicas na Terra, que são gravíssimas, tá? Nós temos que seguir certos passos, tá? Então, a redenção na matéria,
a entrega do nosso livre-arbítrio ao nosso eu superior, né? Não querer ter mais controle da nossa vida, controle sobre as coisas, né? Porque ainda existe um processo normal, quem vem para um processo de cura, né? É normal a pessoa relutar bastante nos primeiros tempos, de não querer fazer mudança, de não aceitar certos encaminhamentos, certas orientações, né? É bastante comum, porque ela está com muitos padrões psíquicos, está com muitas memórias ainda do passado, ainda muito presentes no campo psíquico, no campo energético dela, tá? Então leva-se pelo menos, olha, no mínimo 1 ano, se a pessoa faz uma sessão terapêutica semanal e ela se dedica para poder começar a quebrar os padrões, né? Quebrar, porque é muito delicado, né? Não se sabe a história das pessoas, a história espiritual das pessoas, né? Tem gente que pode começar uma cura espiritual com as hierarquias da luz nesta encarnação, nunca teve contato com as hierarquias em outras vidas, então vocês já pararam para pensar o quanto que ela vai ter que desconstruir na vida dela? Desconstruir padrões psíquicos é muito forte, é muito intenso, tá? Então, primeiro processo é esse, é não querer ter mais controle, né? E esse não querer ter controle, ele passa por várias etapas. No início eu acho legal, tá bom, eu não vou fazer, mas depois, né, volta e meia na prática, a pessoa ela vai, né, percebendo que está controlando, que está manipulando, que está querendo que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, né? Então isso é ter controle, né? Muito bem. Depois também essa questão do desapego total da matéria, né? Desapegar-se da matéria é eu estar ciente de que isso tudo não me pertence e que eu devo entregar tudo ao plano divino. Eu devo entregar para Deus tudo o que eu tenho, né? Eu tenho uma casa, eu tenho carro, eu tenho imóveis, eu tenho uma empresa, eu tenho a minha vida, eu tenho que entregar a minha vida a Deus, para que Ele me conduza diariamente, como eu preciso que seja, não como eu quero, mas como precisa que a minha vida possa ser conduzida, como o plano divino precisa me conduzir aqui, né? Às vezes as pessoas confundem desapego da matéria com não ter nada. Não, não é isso, gente. A pobreza material, as dificuldades materiais, elas também não ajudam em nada, né? Podem gerar ainda mais karma, dependendo da situação, tá, gente? O desapego da matéria é você ter os recursos materiais, os recursos financeiros, os recursos monetários e tudo mais, e você canalizar este recurso de acordo com o que o plano divino precisa para a tua vida, tá? É isso. E para conseguir chegar nesse ponto, são muitos meses, anos às vezes, né, de organização da nossa vida material, né, da nossa vida financeira, da nossa forma de viver, né, porque com o passar do tempo nós vamos percebendo que a gente tem muito, que a gente tem muita roupa, muito calçado, muita coisa dentro de casa, né? Que a gente tem muitas coisas que a gente não usa, né? Os acúmulos, né? Isso. E com o passar do tempo nós vamos percebendo o quanto a gente foi usando mal o dinheiro ao longo da encarnação, né? Comprando coisas que não deveria, investindo em coisas que, né, não tem importância nenhuma. E, né, então é um processo, esse processo de desapego da matéria
da parte financeira, material, econômica, é algo que ele também leva-se tempo para ajustar, tá? Mas a gente tem que estar com o coração aberto para sempre entregando ao plano divino. Eu tenho este recurso monetário, financeiro, eu agradeço, eu abençoo e peço então que o plano de Deus me guie, me mostre aonde eu devo canalizar adequadamente esta energia para o meu bem e o bem das outras pessoas também, tá? Então isso leva um tempo para a gente começar a compreender isso. A entrega do livre-arbítrio também, né, ao nosso eu superior. Então, quem quer entrar num nível de cura elevado, não pode mais ter livre-arbítrio, não pode mais ter escolha na matéria, tá? Quem tem que controlar a sua vida é o teu eu superior, é a tua energia divina. Então, isso leva um tempo também para as pessoas poderem sentir o comando do seu eu superior, tá? Não se consegue sentir esse comando em meses, tá? Às vezes leva-se também anos, porque a pessoa está com um acúmulo de personalidades, um acúmulo de vidas, um acúmulo de padrões psíquicos que ela ainda não vai permitir que o seu livre-arbítrio atue sobre ela, tá? Então também isso exige um trabalho de humildade, um trabalho de muita oração, de muita libertação de padrões psíquicos de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de soberba, que nós vamos, né, com o passar do tempo, nós vamos cada dia mais se purificando disso, né? A redenção, né, total da vida à vontade do Pai Supremo e Celestial, então é nós nos rendermos completamente à vontade superior, né? Que não se faça mais a minha vontade, mas não a vontade, mas sim a vontade do plano maior, né? Se já teve uma pessoa que me perguntou se nós vamos ter curso do Reiki presencial, né? Eu disse que no momento nós temos esta modalidade e que então não sabemos, né? Aí esta pessoa então me disse, porque fiquei sabendo que a pandemia vai ser solucionada a partir de março de 2022. Se Deus assim permitir, vamos rezar muito para que se cure isso, né? E eu disse para ela que não independe para nós se vai ter pandemia ou não, porque o Reiki On Luz não é nosso, o Reiki On Luz é das hierarquias superiores. Se eles decidirem que eles vão querer dar este curso presencial, assim será feito. Eles nos darão as datas, as pessoas que precisarão chegar, o local onde nós deveremos estar realizando o curso e assim por diante, né? Então não depende de nós, da nossa vontade, depende da vontade superior. O curso está formatado, nós podemos nos deslocar, se assim for necessário, aonde nós quisermos, né? Aonde nós quisermos no sentido aonde nos é permitido, né? Agora, se o Pai Celestial entender que ele deverá ser ministrado presencialmente, assim será. Se não, não. Entendeu? Então é isso, render-se à vontade, eu não ter mais o controle sobre a minha vida, sobre nada, sobre mais nada, porque nós aqui vivemos em uma condição bastante limitada em relação à consciência divina superior, né? Então o exercício é diário, né? Diário, de muita oração, de muita meditação e assim por diante, tá? E então isso leva realmente bastante tempo, né? Como eu falei, uma pessoa que se dedica bastante, que tem uma disciplina, que tem uma como é que é? Persistência, perseverança e uma disciplina e uma seriedade, ela leva pelo menos, diária, né, de cura, de meditação ali, ela leva pelo menos 1 ano, no mínimo, de 1 a 2 anos, para poder se dar o primeiro passo para o alinhamento dela.
né? Então, veja, é muito tempo, né? Que isso é exigido, porque como eu falei antes, né? Nós, toda a história kármica da Terra, nós temos participação nessa história, tá? Ou em alguns pontos mais, em alguns pontos menos, mas todos nós temos presente nas nossas memórias celulares, nas nossas memórias da ancestralidade familiar, na nossa memória quântica de alma, né? Todos nós temos participação nos horrores que aconteceu nesse planeta, tá? Então, realmente, o nosso caminho de cura é muito longo, tá? Então, nós falamos isso, esses foram os pontos principais, né? Principais. E também a gente falou da libertação do karma familiar conjugal, né? Que é fundamental nós estarmos trabalhando muito a finalização de ciclos kármicos com estes tipos de vínculos, tá? Porque para quem entra num alinhamento da alma com o espírito, com o eu sou, com a mônada, né? Ele vai necessariamente deixar para trás os vínculos com pessoas que não estão nesta mesma sintonia, tá? Isso faz parte de um processo de finalização de ciclos kármicos, tá? Porque este tipo de escolha espiritual, eu escolho viver um caminho alinhado com a luz. O único modelo de vida familiar é o modelo da família sagrada, tá? Fora este outro modelo, isso é outro tipo de energia, não é família, mas é uma família ainda baseada em velhos padrões comportamentais, padrões ainda focados na matéria, focados em energias de ódio, de conflito, de medos, de raiva, né, de violência. E este tipo de comportamento não pertence à família divina, à família sagrada, à família espiritual. Então chega um determinado momento da nossa vida, para alguns é mais rápido, para outros demora mais, cada caso é um caso. Nós vamos chegar a um determinado momento que nós vamos ter que escolher qual é a família que eu vou querer para a minha vida, tá? Se eu vou querer a família terrena ou se eu vou ficar na família espiritual. Pode acontecer da família terrena, com o meu processo de cura, ela se alinhar também e se ajustar numa cura? Pode. Se elas forem almas que estão com uma programação divina para isso e aceitarem esse caminho, isso acontece. Pelo menos ali nos 2, 3 primeiros anos de cura, isso acontece, né? Agora, na prática, a gente tem visto que não. Na maioria, existem inclusive familiares, pais, cônjuges, irmãos, que contestam, que julgam, que desencadeiam uma série de problemas na vida das pessoas depois que elas começam a fazer escolhas, né? Começam a gerar muitos problemas, muitos desafios, muitas dificuldades na vida dela, né? E aí então você já vai começar a perceber que esta alma ela tem um outro caminho, ela deve seguir um outro caminho, você deve seguir, se for da tua vontade, o caminho da luz, tá? Então, mas isso são assuntos que a gente trata, né? Já tratamos em vários temas de lives, tratamos esses assuntos nas orientações astrológicas semanais bastante, né? Tem vindo bastante orientações de cura nos ambientes familiares, nas orientações semanais da astrologia, tá? Então, isso foi basicamente a parte 1. Exatamente, tá? Né? E então, além disso, então, para nós entrarmos em um caminho evolutivo elevado, para nós entrarmos em um caminho de
de fazer uma cura com consciência, né? Permitir, depois que eu faço tudo isso, então a consciência de Cristo começa a habitar em nós. Aí eu vou fazer a evolução com consciência, tá? Depois de feito todas essas curas, todas essas libertações, aí Cristo consegue se aproximar de nós e nós conseguimos perceber a presença dele, e aí nós somos totalmente guiados pela consciência dele. Então, esta é a nossa missão espiritual na Terra, tá? Essa é a nossa missão número 1. Depois que isso acontece, aí ele vai nos orientar. Aí ele vai nos dar uma tarefa, uma atividade, um projeto para nós desenvolvermos aqui na Terra, para nós, para o nosso bem e para o bem da coletividade da humanidade. Antes disso, é só cura espiritual, é preparo espiritual, é preparo emocional, é preparo mental para podermos estar na sintonia de Cristo em nós e nós em Cristo, tá bom? E aí, depois disso, né, tem mais curas que nós vamos então fazer, né? Quando nós entramos nessa energia, existem mais alguns pontos de cura. E esses pontos, gente, para quem tem um pouco mais de conhecimento, ou para quem buscou, né, algumas filosofias, algumas doutrinas religiosas, principalmente a doutrina católica também, né, Mari? Sim. Vai fazer com que os 7 sacramentos que foram sendo deixados, ou principalmente deixados por Cristo Jesus, né, eles foram praticamente desvirtuados por estas filosofias, por estas religiões, por estes conhecimentos espirituais, fazendo com que as pessoas então praticassem estes atos de uma forma que gerasse um aprisionamento maior a uma religiosidade, mas que não se aprofundassem então na verdadeira energia daquele significado do sacramento, tá? Então, estas frequências destes sacramentos, elas precisam ser revistas por todos nós, para que a gente possa praticar a verdadeira essência que este sacramento, ou que esta frequência de cura está nos trazendo para esse momento, tá? Mas antes, né, Mari, de a gente entrar nos sacramentos, a gente também precisa comentar, né, essa primeira frasezinha aqui que eu acabei pulando, né, que na prática, né, tudo que a gente precisa fazer para todas essas situações que a Maria acabou apontando anteriormente, que também estão posicionadas lá na palestra, né, na parte 1 da palestra, é justamente reforçar aqui, né, uma rotina diária de oração, de meditação, de autoconhecimento, de se perceber o que a gente guarda, quais são os sentimentos, quais são os pensamentos, quais são as energias que estão por trás de tudo aquilo que acontece na minha vida, quais são então as situações desafiadoras, os conflitos, os traumas que eu guardo, as situações da ancestralidade familiar que a gente carrega, né, nas memórias genéticas familiares. Então é fazer uma busca profunda de tudo aquilo que eu preciso descobrir em mim, para que eu possa ir realizando então todas estas curas energéticas e espirituais para a minha vida, tá, gente? Então, a meditação e a oração, elas são uma prática que a gente deve ter elas todo dia no nosso cronograma, né? É como tomar um banho, é como escovar o dente, é como se alimentar, é como fazer qualquer outra prática, qualquer outro hábito que nós tenhamos na nossa rotina diária. A meditação e a oração, elas devem ser fundamentais. Até às vezes é preferível deixar de a gente se alimentar um pouco, né? Mas jamais deixar de fazer uma oração, uma meditação, porque esse processo aqui, gente, vai ser uma purificação muito intensa de todos os desequilíbrios que eu armazeno nos meus registros de alma, nos meus registros akáshicos, tá? Então, a oração e a meditação, elas vão fazer com que a gente
avance, digamos assim, no nosso interior para buscar exatamente as causas daquilo que eu estou, o que está se apresentando de desafio na minha vida. E quanto mais eu for meditando e orando, mais eu vou entrando em conexão então com o meu eu interno, para trazer à tona então aquelas frequências que eu preciso curar em mim. E desta forma, a conexão divina que eu vou fazendo através da oração e da meditação, ela vai se fortalecendo a cada dia. E é desta forma que estas práticas de oração e meditação diárias, elas vão fazendo com que essa conexão mais intensa, então, com as frequências superiores acontecem, para que Cristo possa fazer a morada dele dentro de nós, né? Porque, na verdade, a morada de Cristo, ela é a nossa chamatrina, né? O nosso cardíaco. Mas este cardíaco, gente, ele foi extremamente manipulado pelas energias negativas que querem dominar a humanidade, tá? Então, esta frequência faz com que muitas pessoas também perdessem o hábito da meditação e da oração, né? Pessoas que muitas vezes elas preferem fazer qualquer outra coisa, mas orar e meditar elas deixam para se dar tempo, né? Elas deixam, talvez 5 minutos antes de dormir eu consigo fazer lá, né, uma oração rapidinha, mas sem se concentrar no que aquelas palavras querem trazer verdadeiramente para a vida da pessoa, tá? Então é muito importante quando a gente inclui esse hábito, essa rotina da prática da oração e da meditação para as nossas vidas, é a gente olhar atentamente para cada palavrinha que aquela oração está dizendo. Seja uma oração escrita ali, que a pessoa vai ler, ou uma meditação conduzida que a pessoa está ali ouvindo, mas aquela oração que sai, que é externada através dos sentimentos e daquela situação que a pessoa está vivenciando. Então é muito importante a gente observar atentamente cada palavra e entender o que cada palavra realmente quer dizer, né? Qual é o significado daquela palavra, para que eu possa não apenas proferir de uma forma decorada aquilo que está sendo dito, né? Mas principalmente eu entender o real sentido daquela palavra que está sendo proferida, porque a partir do momento em que eu compreender aquilo que eu estou proferindo, aquilo que eu estou pedindo, aquilo que estou rogando, aquilo que estou suplicando, tá? Mas essa palavra, esta oração, ela vai fazer um sentido maior. E é quando eu tenho este entendimento do que está sendo dito, é que aquela cura que eu tanto estou pedindo, que eu tanto estou suplicando, ela pode ter, digamos assim, uma frequência mais intensa para poder ser concretizada, né? Então é muito importante nestas práticas da oração e da meditação, da entrega, como a Mari comentou anteriormente, né? Da entrega da minha vontade para que a vontade divina se cumpra, da entrega do meu livre-arbítrio para que o meu eu superior vá conduzindo a minha vida, para que todas as curas que aconteçam ou que eu vejo, que eu percebo que eu estou necessitando naquele momento, eu não queira controlar inclusive essa cura, né, Mari? Eu não queira impor o que eu quero através da oração, né? Porque é muito comum as pessoas colocarem, né? Não, porque eu tenho essa cura para fazer, então eu quero que aconteça desta forma, né, gente? Então ali a gente não vai estar entregando para a vontade superior. Eu vou estar colocando uma condição para as hierarquias superiores, para Jesus, né, para a Mãe Maria, para Pai São José, para que aquela cura aconteça. E aí desta forma, estas práticas meditativas, de oração, enfim, elas não vão ter resultado nenhum, né? Porque as pessoas, elas querem que aconteça daquela forma. É por isso que às vezes demora muito mais tempo para que alguma coisa se solucione na vida da pessoa, porque justamente ela está impondo uma situação, ela está impondo uma cura, porque eu quero que aconteça de tal forma. Sim, Jesus,
né? Um exemplo. Eu quero que eu tenho essa situação para fazer aqui, eu tenho essa cura para fazer aqui, mas se puder ser feito desta forma, né? Eu aceito que seja assim, mas se puder evitar um pouquinho de situação assim, é melhor não acontecer, né? Então, algumas pessoas acabam relatando, inclusive isso para nós, que elas acabam colocando estas condições na prática da oração e da meditação, solicitando então que uma cura para ela, para a vida dela seja feita. Então é muito importante, gente, a gente rever a forma como nós estamos nos doando em oração e meditação, né? As hierarquias nos falam que as orações elas devem ser abnegadas, ou seja, eu faço a oração sem pedir muita coisa em troca, né? A não ser que a cura programada por Deus aconteça na minha vida, mas sem eu querer colocar, digamos assim, prioridades. Eu quero que a cura A seja feita, a B, a C, a D, e nessa ordem, porque é assim que tem que ser, porque é assim que é o mais urgente que eu estou percebendo que tem que acontecer, né? Mas na verdade, gente, nós conhecemos um pedacinho assim só, né? E olha lá se é isso, né, gente? Às vezes a gente conhece assim só aquela situação que está aparente, mas a causa profunda, né? Aquilo tudo que ocasionou nesse conflito, nessa perturbação, nessa desordem, nessa patologia, muitas vezes, né? Fazem com que a gente não conheça a causa total da situação a ser curada, mas principalmente a partir do momento em que a gente entrega em oração, né? Para que aquilo que Jesus, que Deus, que Mãe Maria, que Pai São José e toda a hierarquia do Cristo cósmico conhece a minha história de alma, conhece exatamente tudo aquilo que eu fui vivenciando de experiências. Quanto mais eu for pedindo para que eles façam a cura que está na minha programação de alma, quanto mais eu for confiando e tendo fé de que essa cura vai ser realizada, ela chega, né? Pode ser que não aconteça de uma forma instantânea, mas que com a rotina, com a dedicação, com a persistência, com a perseverança, né? Essas curas elas vão acontecendo porque, como a Mari falou anteriormente também, né? São muitos registros, são muitas histórias, são muitos arquivos que a gente tem guardado. E para que aquela cura então aconteça, e as hierarquias elas trabalham na perfeição, né, Mari? Então leva um tempo para que as coisas vão se ajustando para que essa cura então chegue da forma como está na programação divina de cada alma e que a vontade divina vá se cumprindo nas nossas vidas e não a nossa vontade humana. Certo, Mari? Certo. Bom, então, diante dessas colocações feitas por Margarete, agora a gente passa então para os próximos pontos que nós temos que curar para que Cristo habite em nós e nós em Cristo, tá? Além das que nós já apontamos na palestra anterior, e agora fizemos, né, uma breve revisão, mas quem não viu a palestra 1, né, a parte 1, assista, porque hoje só foi uma pincelada. A gente só relembrou, tá? Lá está mais aprofundado. E quem quiser rever, pode rever também. Bom, primeiro ponto que nós temos que trabalhar um processo de ajuste da nossa energia espiritual com a luz é o batismo, tá? Então, primeiro ponto, mas antes disso eu só falo, o que é um sacramento? É como se fosse uma diretriz, é como se fosse um comando de etapas de desenvolvimento espiritual, tá? Primeiro ponto, é importante a gente deixar claro isso. São etapas de desenvolvimento espiritual, de preparação espiritual, tá? Para nós podermos nos elevarmos a Cristo, com Cristo e em Cristo, tá? Bom,
Então, o batismo é o primeiro ponto que nós temos que trabalhar em nós. Então, ali na lâmina, né? Vamos observar ali, ó. Deixar Cristo por intermédio das orações e meditações, né, que a Margarete já apontou, ativar a trindade do Espírito em nós, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. A trindade da vida de Cristo, né, ela se manifesta por meio dos raios dourado, azul e rosa. E ele permite, então, essa conexão divina, tá? Então, o batismo, como nós realizamos aqui nesse mundo, lá, né, onde a gente se batizou, em uma religião, seja ela qual for, não importa, tá? Este batismo, uma, ele é um, um fato, ele é uma situação colocada aqui na Terra, né, colocada pelos padrões da Terra, mas ele não é o padrão de vida crística que Jesus precisa que a gente tenha, tá? Não é ali que o Espírito Santo entra em nós, tá? Não é através de um batismo, seja ele qual for, seja ele aonde for, com quem for, tá? O verdadeiro batismo é eu permitir que o Espírito Santo de Deus entre em mim por intermédio de uma entrega profunda, diária, silenciosa, dedicada, honesta, verdadeira e pura em oração, tá? Então ali o que vai acontecendo? Inclusive no módulo 1 do Reiki On Luz nós falamos sobre isso, porque o módulo 1 ele ativa a trindade do Espírito dentro de nós, tá? Então a trindade do Espírito, ela vai se dar pelas estas frequências aqui, a frequência azul, né, o raio azul, o raio dourado e o raio rosa. O que é um raio? Um raio é uma energia divina, é uma força divina dentro de nós, é uma decodificação de Deus dentro de nós, tá? Então, o raio azul, né, pertence à frequência do Deus Pai. O raio dourado é a energia de Deus Filho e Deus Espírito, a energia rosa, tá? A força, o raio azul, força, fé, vontade e inabalável, tá? É uma força e uma fé, um poder divino inabalável dentro de nós. É Deus Pai. A energia dourada, Deus Filho, é a sabedoria divina que nós devemos, né, desenvolver em união com o propósito do Pai Celestial nas nossas vidas. E a energia rosa é a energia do Deus Espírito, que é colocar em prática a força, a coragem, a determinação, o poder inabalável com sabedoria e com amor, com a energia do amor, o amor divino, o amor de Deus em nós, o amor puro de Deus em nós, e não o amor terreno, esse amor de vínculos entre seres humanos. Ele é um tipo de amor que na prática ele traz bastante dificuldades, né? Ao longo do tempo, ele traz bastante dificuldades para as pessoas, tá? Ele traz apegos, ele traz sofrimentos, ele pode até ser um amor bastante possessivo, obsessivo, que pode desencadear inúmeras situações de violência em todas as ordens para todos nós, né? Então, o amor humano terreno, nós devemos transcender esse amor, tá? Terreno. E a gente transcende como? Limpando, purificando todos os padrões psíquicos negativos que eu tenho, né? Que todos nós temos aqui nesse mundo, o acúmulo de carga mental, emocional, espiritual que eu tenho, que eu carrego, né? De outras existências, de realidades espirituais, de realidades astrais, aonde eu vivi experiências apegadas, sofridas, doloridas,
iludidas, possessivas e assim por diante, tá? Então, enquanto eu tenho este tipo de amor, este amor divino aqui, ele não entra, tá? Ele não consegue entrar. E aí, normalmente, então, eu faço julgamentos, condenações, né? Eu olho as coisas de uma maneira muito superficial para os fatos, né? A compaixão não consegue entrar, a misericórdia não consegue entrar, né? O entendimento, a compreensão não tem. Então a pessoa ela tem que trabalhar muito, né? Quem não tem a energia do amor divino, normalmente é uma pessoa bastante conflituosa, sempre gera bastante conflito nas nossas vidas, tá? A energia do dourado, então, aqui, esta energia aqui, ela permite, né, a compreensão dos fatos de uma maneira mais ampla, né? A energia dos fatos é a sabedoria, né? É Deus falando por nós e não nós mais colocando as nossas palavras sobre determinados assuntos, né? Então a energia dourada ela nos dá discernimento das coisas, ela nos dá clareza das coisas, dos fatos, né? Então as pessoas que estão muito iludidas, estão muito confusas na sua vida, é porque essa energia ainda não conseguiu acoplar nela. As pessoas com confusão mental, perturbação mental, as pessoas com bastante dificuldades de enxergar as verdades dos fatos, né? Elas ainda estão com esta frequência dourada, ainda sendo trabalhada nelas, não acoplou totalmente, tá? E a energia do raio azul é a energia, então, como a gente falou, da força, da fé, da coragem, da determinação, da disciplina, né? Do vontade, empenho, da vontade, isso. Mas uma vontade superior, né, Marina? Uma vontade do ego humano. Quando a pessoa, quando nós estamos desalinhados aqui na Terra, então essa energia do raio azul, ela é impositiva, dominadora, controladora, ela quer que as coisas aconteçam do jeito que ela quer, né? É uma pessoa violenta, uma pessoa agressiva, né? Ou então ela vai ser uma pessoa que não tem forças para conseguir andar, não segue, vamos dizer assim, não tem disciplina, não tem força de vontade, ou quer as coisas fáceis, né? Desiste fácil dos seus projetos, desiste fácil das suas curas, né? Então ali precisa trabalhar bastante esta energia aqui em todos nós, tá? Então esse é o primeiro ponto, tá? Que nós temos para abordar sobre como na prática a gente pode fazer que Cristo habite em nós e nós em Cristo. É permitir então que a trindade do Espírito de Deus habite em nós a partir destes raios aqui, tá? Esses raios, eles são a força de Deus, tá? Um raio divino é a força de Deus, é um código de Deus. E esse código, ele foi colocado aqui no nosso caso, né? Ele foi colocado no nosso cardíaco, no chácara cardíaco, tá? Mas ao longo de muitas e muitas e muitas experiências aqui nesse mundo, muitas pessoas passaram por bastante manipulações no seu coração, tá? E, né, muita mágoa, muita tristeza, muito sofrimento, muita amargura, né? Então, muitos apegos, muitas ilusões. Então, esse coração ele foi se fechando, né? Todos nós precisamos fazer curas importantíssimas no nosso coração. Não há nenhum ser humano neste mundo que não tenha o coração partido. Todos, absolutamente todos nós temos uma cura profunda para fazer no coração, tá? E o coração partido, né, Mari, não é só por uma questão afetiva, emocional, né? De um amor não correspondido. Não é nada disso, tá, gente? Não. O coração partido, ele é justamente pelas inúmeras manipulações que foram sendo feitas ao longo das existências terrenas de cada um de nós,
onde foi sendo implantado mentiras, falsidades, ilusões, traições em todos os sentidos, tá? Não somente naquela condição afetiva, conjugal, amorosa, né? Mas sim tudo aquilo Todos que... os sofrimentos que a humanidade foi vivenciando, né? As guerras, as fomes, né? Tudo que se passou durante as eras que a humanidade existe no plano terreno, tá? Então são inúmeras frequências negativas que a gente guarda no nosso cardíaco e que foram sendo implantadas de elementais negativados também, né? A raiva, o ódio, a ira, né? As energias capitais, né? Que também são uma frequência de aprisionamento muito grande na humanidade, e que mais à frente a gente pode falar sobre isso, tá? Pode ser tema no próximo mês, Exato. né? Vamos meditar e pedir ao plano divino, né? Então são inúmeras das situações que partiram o coração da humanidade, tá? Então é muito importante a gente avaliar, olhar para esse nosso coração partido, identificar, né? O que mais eu tenho guardado aqui nesse cardíaco, nesse coração que gera tanta dor, tanto sofrimento e não me permite então deixar que seja realizada a ativação da Trindade do Espírito Santo dentro de mim. Certo, então esse é o primeiro ponto, tá? É importante assim, por exemplo, se nós temos, né, alguma situação assim de batismo, eu me batizei na religião A, religião B, religião C, mas eu não pratico. Ou então eu pratiquei durante tanto tempo e hoje não pratico mais e tal. Então, você faz um trabalho de entrega desse batismo ao teu eu superior nas orações. E você diz ao teu eu superior que você está renunciando a este batismo feito na terra, por homens, tá? Por homens, certo? Então, nós devemos renunciar a isto, tá? Renunciar significa que a gente entrega ao nosso eu superior o encaminhamento desta cura, tá? Para que ele retire a energia material, terrena, ilusória, manipuladora das religiões, tá? Que a gente viveu aqui nesse mundo, e coloque então o verdadeiro batismo, tá? Que é o batismo do Cristo em nós, tá? Da energia crística em nós. E isso vai se organizando dia a dia através das orações, tá bom? Então, não importa se você segue uma religião, se você não segue, se você é batizado, se você não é batizado, se você foi, mas você não pratica. Você pede para que este batismo terreno seja curado, libertado, purificado, né? Que a energia que foi colocada nele, que ela seja então retirada, para que esta força aqui, colocada diretamente pelas mãos divinas de Jesus e de Mãe Maria, sejam colocadas em você, tá? Não precisa ser através de um ser humano, não precisa não, tá? Bom, a próxima então, a Eucaristia, tá? Exatamente, né? A Eucaristia, então, é a gente receber o corpo de Cristo, né? Permitir que essa consciência de Cristo habite em nós. Não necessariamente, gente, precisa acontecer a prática que algumas religiões fazem do ritual da hóstia, né? O ritual da Eucaristia. Até porque a gente pode ter em mente que assim como a gente também acaba ensinando nos cursos do Reiki, né, Mari? Que muitas vezes o preparo de um alimento, ele pode, dependendo do estado emocional e espiritual da pessoa, ele pode ser contaminado por aquela energia. O corpo eucarístico ali, né, a hóstia, enfim, dependendo de quem o preparou, dependendo do estado emocional que a pessoa estava, também pode transferir aquela energia para aquele corpo eucarístico, tá, gente? Então é muito importante a gente avaliar
alguns locais que têm essa prática, independente da forma como é feita, tá? Porque existem algumas religiões que fazem a Eucaristia de diversas formas, tá? Não é somente a questão da Igreja Católica, mas outras religiões também têm uma prática ritualística nesse sentido, tá? Então, muitas vezes, aquele momento eucarístico, aquele ritual que está sendo realizado ali, vai fazer com que a pessoa se conecte apenas aquele momentozinho ali que está recebendo o corpo de Cristo, e que se ela não praticar isso todo o momento que vai ou para a missa, ou para o culto, ou para qualquer prática religiosa, que ela não estará recebendo aquela frequência ali daquele corpo de Cristo, então, né? Então é muito material essa energia que é colocada, tá? Mas o corpo de Cristo, em essência, o que é receber o corpo de Cristo, gente? É justamente nós estarmos abertos e, primeiramente, né, Mari, entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito para que Deus possa habitar em nós, tá? Este é um dos verdadeiros momentos eucarísticos que a gente precisa colocar em prática. Não necessariamente participar de um rito, né, de um ritual, mas a entrega do nosso corpo, da nossa alma e do nosso espírito para que Deus faça de nós a sua morada. Então é nesse momento que o corpo de Cristo vai estar presente em nós. Porque, por exemplo, se você tem o hábito de receber, então, a Eucaristia, né? Sim. Lá no momento que é físico, ok? Você pode frequentar, você pode, sim. Mas a questão é assim, você está ali recebendo aquela hóstia, aquele momento, e você está pensando no que aquela hora? Depois que você recebeu, você lá voltou, você fez o quê? Que tipo de pensamentos você teve? Antes de você ir à missa, ir ao culto, ir a algum ritual religioso, enfim, você estava pensando no quê? Você estava falando no quê? Você saiu da missa, saiu da igreja, não importa, ali, né, daquele ritual energético, espiritual, você saiu dali e você fez o quê? Você pensou o quê? Você praticou o quê? Exato. Se você praticou coisas contrárias aos mandamentos divinos de Cristo, essa Eucaristia não teve validade nenhuma para a tua vida, para a nossa vida, tá? Então você prepare o teu pão na tua casa, prepare o pão, prepare a bolacha, prepare a cuca, prepare o bolo, não importa, prepare o alimento e abençoe, consagre esse alimento e permita que a luz divina do amor esteja naquele alimento. Isso é uma Eucaristia, entendeu? Então, de nada adianta você participar de um culto, mas na prática você estar com pensamentos perturbadores. Sai de lá, daquele culto, e vai falando coisas erradas, e vai fazendo coisas erradas, e vai acusando, e vai julgando, e vai condenando, e vai falando de um aqui, de outro ali, de outro lá, e chega em casa e gera conflito, e aí não fala com ninguém, e briga com A, e briga com C, e briga com D. E no teu ambiente profissional você é uma pessoa também totalmente desequilibrada, gera desarmonia, gera desavenças. Aí eu pergunto, por um acaso isso teve algum valor você ter feito esse tipo de ritual na sua vida? Nenhuma. Cristo jamais vai habitar em nós se nós tivermos comportamentos desonestos, desarmônicos, desequilibrados no nosso dia a dia, com qualquer pessoa, com qualquer situação. Então, a verdadeira Eucaristia é permitir que os ensinamentos de Cristo estejam em nós, tá? Os ensinamentos dele, a consciência dele, os ensinamentos dele, e nós praticarmos isso no dia a dia, tá?
Exato. Certo. Depois vem um outro ensinamento que Jesus deixou para que a consciência dele habite em nós, é crisma e confirmação. Bom, na prática, crisma e confirmação é outras coisas, né? Mas na orientação de Jesus é assumir os votos com a luz, ser íntegro e seguir as leis divinas superiores. Exatamente, Tá? né? Então, o que acontece aqui, né, Mari? Grande parte das pessoas, elas acabam se colocando como tementes a Deus, né? Temem a tudo aquilo que foi passado de ensinamentos, temem os 10 mandamentos, temem, né, o castigo divino, só que Deus da luz não castiga ninguém, né? Quem acaba castigando são os falsos deuses, tá, gente? Que muitas pessoas, elas acabam se vinculando a estas frequências involutivas e continuam, né, fazendo muitas práticas espirituais para conquistas de bens materiais ou conquistas, inclusive, de outras pessoas aqui, né? Conquistas amorosas no plano espiritual, se vinculando a estes falsos deuses. E muitas das situações negativas que acontecem na humanidade é por conta disso também, né? A escolha negativa das pessoas, mas esse é um outro assunto, tá? Então, justamente, a partir do momento em que foi nos dado todas as orientações, foi nos dado os mandamentos, foi nos dado as leis superiores para que a gente pudesse seguir, né? Grande parte da humanidade não o faz. Então, grande parte da humanidade muitas vezes vive inúmeras situações negativas no plano terreno justamente por descumprir estas leis superiores, justamente por ir contrário a todos esses ensinamentos que Jesus veio nos trazer aqui no plano terreno, tá? Então, muitas das normativas, das leis superiores que a humanidade não segue, digamos assim, por não seguir estas leis, por descumprir, né, estas leis, por se voltar contra estas leis, muitas vezes, é que muitas situações negativas acabam acontecendo no atual momento da humanidade e em toda a história que a humanidade veio vivendo de experiências ao longo das eras, tá, gente? Então, para quem começa a viver as leis superiores, a praticar estas leis, a viver estas leis, a amar estas leis, a gente vai estar então assumindo muitas vezes um compromisso divino para que estas leis superiores sejam aplicadas na Terra. Não somente para a nossa vida, mas para a vida das pessoas que as hierarquias chamam, né, de almas inocentes, almas resgatáveis, os autoconvocados, né, que são pessoas, que são almas que se autoconvocaram justamente para esse momento que nós estamos vivendo na humanidade, em contribuir para o resgate das almas. Então, a crisma e a confirmação, né, Maria, é como se a gente assumisse esse compromisso, se colocasse a serviço da luz, se colocasse, então, de uma forma em que eu vou seguir exatamente aquilo que o plano divino tem preparado para a minha vida e para a humanidade. Então, a crisma e a confirmação, gente, ela é exatamente isso. Eu confirmo os votos que eu fiz com a luz para que eu possa contribuir para o cumprimento de um plano divino na Terra. Certo? Exato. E o primeiro cumprimento desses votos é fazer a nossa própria autocura e iniciar um processo de orações e meditações diárias. Esse é o primeiro e um dos mais importantes. Sem esses 2 primeiros passos dados, os outros não conseguirão ser dados, de jeito nenhum, não conseguirá, ninguém conseguirá, nenhum de nós vai conseguir dar os passos seguintes para esse processo de assumir e se colocar aqui na Terra, colocando esses votos com a luz, né, esse compromisso que eu assumi com Jesus, com Cristo Jesus, com Maria Santíssima,
com toda a energia dos anjos, dos arcanjos, que são energias curadoras cósmicas, ninguém consegue avançar nesse compromisso de seguir as leis divinas superiores sem antes eu não dar esses 2 passos, a autocura e as orações e meditações diárias para mim, e também doando esta energia para que o plano de Deus vá curando, vá libertando a humanidade como num todo, né, através das orações. E para quem quer saber mais detalhes sobre as leis divinas, nós temos um núcleo de estudo, né, onde tem lá, nós estamos estudando as leis divinas. Todo mês nós temos então 1 hora e meia de aula. Quem assim desejar pode entrar em contato conosco, que a gente dá as orientações de como é que você pode acessar a esses estudos, tá bom? Certo? Certo. Vamos em frente. Vamos em frente. Então, a próxima orientação que Jesus nos deixou para que possamos, então, permitir que a consciência dele habite em nós é reconciliação e penitência, né? Então, vamos ver ali, ó. Assumir o compromisso de curar-se e elevar-se junto à energia de Cristo, tá? Então, aqui, basicamente, reconciliar-se significa o quê? É com a nossa própria consciência. É nós sabermos quem nós somos, o que nós somos e por que nós fomos criados, tá? Então, ao longo de muitas eras aqui deste mundo, ao nós entrarmos para este planeta, ao nós nos envolvermos com os assuntos totalmente terrenos, nós perdemos a nossa consciência. Nós perdemos a ideia de que nós somos filhos da luz, né? Hoje em dia é bem triste de ver isso, sabe? É porque se nós observarmos com calma a nossa vida no nosso dia a dia, quantas vezes nós ficamos confusos, quantas vezes nós ficamos perturbados, quantas vezes a gente fica inseguro, quantas vezes a gente não sabe discernir o que é o certo e o que é o errado, o que é o correto, o que é o verdadeiro, dentro dessa energia mais elevada. Quantas vezes nós estamos vivendo uma cura, passando por um momento, né, desafiador, e nós não sabemos o que é o correto daquela situação. Isso representa o nível do quanto nós estamos perdidos neste mundo, né? O quanto nós ainda temos bastante iluminação para fazer na nossa mente, o quanto a gente ainda tem que ter clareza na nossa mente, tá? Então, isso acontece porque nós convivemos por muito tempo na escuridão. Então, quando se vive por muito tempo com pessoas que são contrárias às leis divinas de luz, com pessoas que infringiram leis divinas aqui neste planeta, com pessoas que vivem a vida na matéria de uma maneira bastante egoísta, bastante orgulhosa, gananciosa, ambiciosa, né? Quando as pessoas colocam-se sempre na condição da matéria, né? Então nós vamos viver a matéria, nós não vamos mais viver o espírito. Ou vamos viver uma vida espiritual em detrimento da matéria, ou seja, a gente vai buscando as coisas espirituais, mas para que a matéria se organize. E ao contrário, a gente deveria buscar a vida espiritual para que o Espírito de Deus entrasse em nós e comandasse a nossa vida para um bem coletivo. E quantas pessoas estão fazendo o bem coletivo? Quantas? Quantas de nós estamos ajudando o próximo? Quantas verdadeiramente estão fazendo isso? Né? Seja em oração, seja ajudar com coisas na matéria, né? Muito poucas. Ou aquelas que algumas fazem, né?
É justamente para manter um status, mas que não estão fazendo de coração. Ou fazem até trabalhos caridosos, filantrópicos, voluntários, mas não colocam amor naquele trabalho. Colocam por uma obrigação institucional, né? Porque a instituição tem que fazer isso, né? Mas amor não. Ou então porque precisa, né, para ganhar status, a instituição, para sair lá, né, no jornalzinho, na sociedade, para ganhar verbas públicas muitas vezes, né? Então se faz isso, mas não se faz com o amor verdadeiro, né? Então olha só, então a reconciliação e a penitência, ela é exatamente isso. Ela nos chama a atenção para nós podermos curar, nós nos curarmos a tal ponto de nós sabermos quem nós somos, de que família espiritual eu pertenço, que linhagem espiritual, por que afinal de contas Deus me colocou nesse mundo, porque eu sou uma partícula de Deus. Bom, tem gente que nem acredita em Deus, então imagine o caminho que ela vai ter que fazer para se curar. Nesse item. Tem gente que nem acredita que é alma, tem gente que não acredita em nada disso. Imagine o quanto a escuridão ela viveu por muitas e muitas eras, né? Tem gente que acredita que só existe vida dentro na Terra, né? Tem gente que acredita que só tem vida aqui, né? Enfim, então, perceba, né, o quanto de manipulação nós todos fomos sendo envolvidos, o quanto isso é escuro, o quanto isso é negro, o quanto isso é trevoso. Então, nesse sentido, as pessoas, nós, de um modo geral, quando estamos passando por certos desafios espirituais de cura, nós não vamos conseguir ter muita clareza dos fatos. Isso a gente chama o deserto da alma. Tá? É quando a gente vive em um determinado período da nossa vida, a gente teve um envolvimento muitíssimo forte com forças negras. E nós estamos com a nossa alma da ponta do pé até o último fio do cabelo envolvido com essas forças negras nesse planeta. E a gente não consegue enxergar as verdades, não consegue enxergar os fatos. Tá? Então cria-se muita confusão ao nosso redor. A gente pode sentir certas coisas, mas a gente não consegue ter clareza daquilo, aquilo não está no nosso sentir mais profundo, aquela clareza que vem de Deus, aquela clareza que ninguém precisa me dizer, eu simplesmente sei, e aquele sei vem do Espírito Santo que habita em mim. Essa é a verdade mais profunda que eu preciso construir dentro de mim. Então, essa reconciliação e penitência é nesse sentido. É quando eu sinto fortemente a verdade dos fatos, o que ninguém vê, o que ninguém percebe, mas eu estou sentindo isso. É uma verdade que vem de Deus, Deus habitando em mim. Certo? Então, nesse sentido, este item, reconciliação e penitência, Cristo nos possibilita uma reconciliação com a nossa própria consciência. É a nossa consciência divina, tá? É nós estarmos conectados internamente com a nossa luz interna, né? E não mais ficar buscando respostas totalmente externas, né? Buscando uma resposta ou várias respostas em coisas materiais, né? Querer reconstruir a vida, querer refazer a vida somente com a visão na matéria, né? Lembre-se, nós temos que mudar. É o espírito sobre a matéria e não mais a matéria sobre o espírito, tá? Que nós temos que fazer uma grande mudança nesse sentido. Então, esse é um ensinamento que Jesus nos deixou, essa reconciliação e penitência é nós realmente sabermos quem somos, o que somos, tá? E isso leva bastante tempo, tá, gente? Não é assim. Nós sabemos que nós somos filhos da luz, nós viemos para um trabalho divino nesse planeta, mas
nós também sabemos que nos perdemos, né? Porque se nós tivéssemos colocado em prática os trabalhos aqui na Terra, bem provável que a gente não estaria vivendo o que a gente vive, não estaria vivendo sofrimentos, dores, doenças, né? A humanidade não estaria passando por esse processo de pandemia, né? E tantas dores e guerras e fome, injustiças, né, sociais acontecendo no mundo inteiro. Então é bem provável que a gente não conseguiu cumprir esta missão aqui na Terra, né? E a gente não deve se culpar, a gente deve buscar uma resposta dentro de nós, a gente deve buscar curar-se para que o plano de Deus nos coloque novamente no caminho, porque provavelmente nós nos envolvemos com as forças da não-luz e esta força da não-luz nos tirou do caminho, né? E nós já falamos sobre isso várias vezes, e esse tirar do caminho, as forças da não-luz, elas construíram uma outra realidade na nossa vida, que é a rede neural, que a gente já falou isso nas palestras anteriores, dei uma pesquisadinha, né? Acho que a gente falou lá no início desse ano, ali por março, abril, a gente falou, quando a gente falou sobre a questão das previsões da energia do eclipse solar, eclipse lunar, nós falamos sobre isso, tá? Então, todos nós caímos em uma grande armadilha, né? E vivemos uma realidade paralela, que é a realidade da matéria. A realidade do espírito não é vivida por nós. Então, a partir do momento que Jesus deixou esses ensinamentos, ele nos ajuda a nos libertar destas realidades paralelas, tá? Essas realidades materiais que nos tiraram completamente do caminho e vai então nos alinhando, e estas respostas elas chegarão para nós, tá? Pode ser que elas cheguem nos primeiros meses, pode ser que elas cheguem nos primeiros anos de cura, pode ser que ela vai chegar no último minuto quando você está encarnado aqui na Terra, pode ser que nem chegue. Não importa. Existência, né? Não chegue nessa existência, pode ser que chegue numa próxima caminhada, tá? Porque saber quem eu sou um filho da luz. O que eu sou? Eu sou uma partícula de Deus. Por que eu fui criado? Para trazer o amor de Deus para a Terra, para a minha cura e para a cura dos outros. A gente quer saber mais do que isso? Para que mais do que isso? Isso que já nos basta, né? Outras pessoas podem, com o passar dos meses e dos anos de cura, receberem mais alguns detalhes, mas isso depende da necessidade, né? Depende do processo que cada um vive. A gente não tem que ansiar por isso. A resposta já está ali. Quem sou eu? Um filho da luz, uma filha da luz. O que eu sou? Uma partícula de Deus, uma fonte de Deus em mim. E por que eu fui criado? Fui criado para cumprir o plano de Deus nesse mundo. Pronto! O plano de Deus é trazer amor e cura para mim e para o planeta, né? Então, penso que estas respostas, elas já estão dadas. Cada um vai aprofundando, cada um vai entrando na sua energia a partir disso, a partir das suas necessidades e a partir daquilo que é autorizado, né, pelo seu eu superior, pela sua energia divina, que eles vão então gradativamente nos preparando, né? Se um dia a gente tem que saber, se a gente precisa saber mais alguma coisa, a gente vai saber, né? Mas se eu não consigo colocar em prática os ensinamentos básicos, essa informação nunca vai chegar para mim, nunca vai ser aprofundada para mim, né? E não adianta procurar nenhum tipo de técnica terapêutica para descobrir, porque não é ali. É muito bem colocado, muito bem lembrado. Ninguém nesse mundo vai te dizer, você é assim, a tua energia é assim, o teu não sei o que é assim.
Não, que não, você não. pertence à família tal, espiritual tal e não sei o que. Não, gente. É. Ah, Até porque, né, falando da rede neural, essa rede neural a gente implantou muitas informações erradas, muitos hologramas, muitas mentiras nos registros akáshicos das pessoas, que na grande maioria que dizem acessar a estes registros, mas não acessam, porque somente quem pode acessar o registro akáshico são as hierarquias da luz. Né? Pessoas que dizem acessar, elas podem acessar os hologramas planetários, mas não o registro akáshico. isso Né? também é bem Bem importante importante. salientar, tá? Então, muitas vezes as pessoas buscam, por uma ansiedade, né, saber, então, quem são, o que são, o que estão fazendo aqui, a jornada do propósito de alma, a jornada para encontrar não sei o que, a jornada... Descubra quem você é Não, é nessa complicado, imersão gente. espiritual que você vai fazer e não sei o que, né? O nosso gatinho chegou agora, gente. É, Quer participar também. Né? Então, o que é. acontece, gente? Então, é dificílimo, é praticamente impossível um ser humano acessar verdadeiramente essas informações aqui. Né? E como a Mari comentou anteriormente, é uma caminhada de cada um. É cada pessoa conforme a sua dedicação, a sua persistência, conforme a sua autocura, que é o próximo item também, né? A unção dos enfermos. Conforme a gente vai fazendo essa caminhada de autocura, a gente vai recebendo estas orientações aqui. Tá? Talvez não na sua totalidade, Não, né? Mas o mínimo que a gente precisa saber é o que a Mari já comentou, né? Então, tendo esta informação, é o que nos basta para a gente dar continuidade aos nossos processos de cura, né? E a unção dos enfermos, então, né, Mari? Ela é justamente esse processo, não é somente aquelas pessoas que estão acamadas, adoentadas, né, as pessoas que estão lá padecendo, né, por alguma enfermidade, não, porque olha só, todos nós somos enfermos necessitando de cura aqui no planeta Terra. Todos nós possuímos patologias em certo nível, físico, mental, emocional e espiritual. Cada um de nós temos muitas situações para serem curadas aqui, tá? Sejam de traumas, medos, bloqueios, culpas, inseguranças, sejam patologias que já estão ativadas, instaladas no nosso corpo físico, sejam patologias mentais, sejam patologias psíquicas, seja qualquer situação que a gente guarda nos nossos registros de alma, nós necessitamos de cura, tá? Por quê? Porque todos nós, desde a nossa primeira estadia aqui no planeta Terra, vamos dizer assim, né? A gente vem guardando muitas energias, muitas informações, muitas memórias, muitas frequências negativas por conta dos envolvimentos e das buscas equivocadas que a gente foi fazendo no passado, nós guardamos esses registros em nós. Então, o planeta Terra inteiro está enfermo. Né? Todos os humanos que estão habitando o atual momento planetário está enfermo, tá? Então, cada um de nós devemos nos observar atentamente sobre quais as enfermidades que cada um de nós carrega, então, e nos autocurar com fé, com humildade, com perseverança e com entrega total de nossas vidas ao Supremo Amor de Deus. Tá? Então, quanto mais eu for falando, que nem a frase que eu falei anteriormente, né? Para que a gente deve entregar o nosso corpo, a nossa alma e o nosso espírito, para que Deus, para que Jesus, para que Mãe Maria, para que Pai São José, para que toda a hierarquia de luz que trabalha no resgate da humanidade, para que trabalha no resgate de todos os reinos da natureza, para que eles possam realizar em mim a cura que a minha alma, que o meu espírito necessita, tá? Porque é somente com essa entrega ao supremo amor de Deus, é somente com essa confiança, com essa fé que eu vou entregando o meu corpo, a minha alma e o meu espírito nas mãos das hierarquias da luz,
é que a cura espiritual vai sendo realizada na nossa vida. Porque a partir do momento em que eu vou terceirizando essa cura, né, entregando para a pessoa A, para a pessoa B, para a pessoa C, para a técnica A, para a técnica B, para a técnica C, não vai resolver nenhuma delas se eu não fizer essa entrega aqui. Se eu não me colocar inteiramente nas mãos de Deus para permitir que Deus conduza a cura que eu tanto necessito. Certo, Mari? Perfeitamente. Bom, e o próximo item, então, é ordem. Então, aqui, esta informação, Jesus diz assim: nem todos nasceram profetas, nem todos nasceram sacerdotes, nem todos nasceram videntes, nem todos nasceram curadores, né? Mas, se forem fiéis à minha proposta de cura, se forem fiéis aos meus desígnios, se forem fiéis aos meus mandamentos, se forem fiéis aos meus ensinamentos, cada um receberá os dons divinos, os dons, os atributos divinos, a mestria divina e espiritual para ser um servidor. Tá? Então a ordem aqui, ela fala exatamente isso, tá? Significa que nós temos um potencial divino, tá? O potencial de sermos um servidor de Cristo no cosmos. Ser um servidor é nos permitirmos sermos preparados para isso. Jesus, ele é um Pai supremo, ele é um Pai divino supremo, universal, cósmico. Então, ele conhece a nossa mônada, ele sabe a essência da nossa mônada e ele sabe a força espiritual que ele precisa colocar em nós para nós servi-lo, seja nesse plano aqui, seja no plano do cosmos, tá? Seja no plano de outras moradas espirituais, tá? Então, aqui é outro ensinamento que Jesus nos dá. Então, não queira ser um curador se você não tem essa energia de curador. Não queira ser um profeta se você não é um profeta. Se você não veio se você não tem na tua essência esta energia. Não queira ser um sacerdote, não queira ser um apóstolo. Enfim, não importa, né? A denominação, né? Tá? A força de Deus, a cura que Deus precisa para este mundo é infindável. Todos têm capacidade de assumir um compromisso divino com a luz. Mas esta capacidade, ela deve ser dada e deve ser desenvolvida por intermédio de muita cura espiritual, de muita purificação espiritual e permitir que o plano divino que Jesus, que nos conhece em profundidade, porque ele ajudou a criar a nossa alma, a nossa essência, a nossa mônada, ele sabe qual é a semente de luz que ele vai colocar em nós para ser desenvolvida. Se vai ser a da cura, pode ser a da cura física, pode ser a da cura mental, pode ser a da cura através de uma palavra, né? Pode ser a cura através da escrita. E percebam as inúmeras formas de cura que nós podemos desenvolver aqui na Terra, né? Então não vamos querer ser aquilo que eu acho que é para ser, aquilo que eu quero ser, né? A gente vê muito por aí, né? Uma deturpação total, assim, das energias espirituais de cura, né? Muitas pessoas buscando muita formação apenas para vincularam essas energias espirituais e de cura como uma profissão altamente rentável, uma profissão que dá status, né, para as pessoas. Nossa, isso é desvirtuamento total, né, da energia verdadeira, divina e de luz. Pode ter certeza que a cura divina espiritual não está nesses segmentos aí, tá? Está em nós nos prepararmos fielmente
E nos prepararmos fielmente é seguirmos os desígnios da luz, é seguirmos os mandamentos, é nos realinharmos dia a dia, minuto a minuto, mês a mês, ano a ano, vida a vida, no caminho da luz, tá? É fazermos escolhas, é fazermos todos esses processos que nós estamos fazendo. E, gente, para se preparar para ser um filho servidor de Cristo, leva-se muitas vidas, tá? Não é simplesmente, né? Não é Acordei, pronto, agora eu quero me tornar um servidor de Cristo. Não, não é assim. Ou então não é apenas em um curso, tá? Exato. Que você vai fazer, agora vou fazer isso, agora. Aí tem gente que diz, não, mas como é que tem gente que faz e que vai, que cresce, se desenvolve? É porque ali já pertence a outras forças. Exatamente. E não as forças da luz, tá? As forças da luz são íntegras, tá? Então, para você ser um servidor da luz, você tem que ser íntegro com a integridade da luz, tá bom? Eles sabem que perfeitos a gente não será, mas nós trilharmos o caminho da pureza e nesta pureza vai mês a mês, dia a dia, ano a ano, vida a vida, nos levando à perfeição, a partir da perfeição da vontade de Deus e não da nossa vontade, então sim, nós seremos candidatos prováveis para sermos servidores de Cristo aqui neste mundo ou então em outras moradas. Outras moradas da casa do Pai, né? Uhum. Certo, gente? E o nosso último tópico de hoje, então, é o matrimônio. Aqui é onde mora o maior dos problemas, né? Porque grande parte da humanidade, praticamente todos nós, né, nós nos unimos em matrimônio com outras pessoas. E neste matrimônio a gente fala, né, aquelas palavrinhas que parecem ser assim tão bonitinhas, mas que na verdade geram um aprisionamento por toda a eternidade para algumas pessoas, né? Que são as promessas realizadas nos matrimônios realizados pelos casais. Que são, né? Prometo ser fiel na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, na riqueza e na pobreza, até que a morte nos separe. Eu não sei, eu não fiz esses Tu não fez esses votos, né? Ok. Nesta vida. Mas já devo ter tido uns aprisionamentos. Exatamente. Então, o que acontece, gente? Essa forma de matrimônio que é exercido por todos os humanos aqui na Terra, independente de religião, independente de credo, independente de qualquer coisa, tá? As pessoas se unem maritalmente. E esta união gera muito sofrimento. Por quê? Porque o que realmente liga as pessoas não é o amor. São as brigas, os conflitos, o ódio, a raiva, a ira, a luxúria e vários outros elementais e energias capitais que acabam unindo as pessoas e fazendo com que se gerem famílias totalmente descontroladas, conflituosas, desregradas, famílias que vivem no conflito, que não existe paz, que não existe ordem, que não existe equilíbrio e harmonia nos relacionamentos conjugais, né, nos relacionamentos familiares. Então, este matrimônio que foi sendo instituído na humanidade, ele é um matrimônio que infelizmente aprisiona as pessoas a outros seres, a outras almas que não pertencem a um grupo da família espiritual. Porque estes aprisionamentos, até a gente acaba explicando melhor, né, Mari, no curso do Reiki, módulo 1, quando a gente tem o tópico que fala sobre família, tá? Então, ali a gente explica o que realmente é uma constituição familiar no planeta Terra. Qual é a origem dos aprisionamentos familiares, dos aprisionamentos conjugais, de tudo o que leva as pessoas a terem os conflitos nos matrimônios. E aí algumas pessoas vão dizer, né? Ah, não, mas briga de casal é normal. Ah, mas é normal ter um conflito, é normal ter uma discussão, é normal. Não é normal, né? Aos olhos das hierarquias, um matrimônio, uma constituição familiar
ela não tem que ter conflito, ela não tem que ter desentendimento, ela não tem que ter competição muitas vezes entre os cônjuges, que é o que acontece, né? Então estas energias, elas são involutivas e todos, sem exceção nenhuma, todos os relacionamentos no planeta Terra são pautados na dor, no sofrimento, na raiva, na tristeza, como a promessa que é feita, né? Na pobreza, na doença, na tristeza, né? E aí vem todas as outras energias ali. O medo, a culpa, a raiva, o ódio. Por quê, gente? Porque estes relacionamentos, eles não foram unificados nesta atual existência, mas eles são provenientes de muitas outras vezes que nós nos unimos maritalmente a estas mesmas pessoas, a estes mesmos cônjuges. E a vida lá atrás, nas outras encarnações, também não foi fácil. Também teve ódio, raiva, medo, ira, vingança, morte, muitas vezes, entre os relacionamentos, tá? E a gente acaba carregando isso para a nossa atual existência. Então, muitas vezes, ou melhor, todas as vezes, o que nos liga a estas pessoas é exatamente isso, tá? E aí instituíram ainda, né, Mari, que para se tornar uma família, precisaria ter a geração de filhos, o tal de crescer e multiplicar-vos, né? Que foi totalmente uma fala, né, distorcida do que realmente as frequências divinas queriam dizer para essa energia, né? Que não era o crescer e multiplicai-vos em espécie, em humanos, mas em uma energia espiritual, crescer a nossa evolução, multiplicar então as nossas curas espirituais de tudo aquilo que a gente precisaria desenvolver aqui e evoluir e crescer em evolução espiritual, não em geração ou criação de famílias que hoje a gente percebe que estão muito desorientadas, muito sofridas, muito maltratadas por todo um sistema que veio pregando uma forma de família totalmente contrário do modelo da família sagrada, né? Que a grande parte das famílias, é só a gente observar, né? Se a nossa família consegue, digamos assim, seguir pelo menos um pedacinho do modelo da Sagrada Família, a gente vai perceber que infelizmente não, né? Porque nós não temos o mínimo de amor que a família sagrada realmente tem, tá? Então esse modelo de matrimônio que foi instituído, que todos nós vivenciamos, ou na atual existência, ou de existências passadas, ou a gente está pensando em ter um matrimônio ainda, né? Então é muito importante a gente se observar atentamente, em olhar se realmente eu estou vivendo um matrimônio que segue o modelo de Maria e de São José, né? Ou se eu estou vivendo um modelo de matrimônio que é totalmente desequilibrado, totalmente conflituoso, totalmente manipulador, controlador, né? Onde uma das partes, né, um dos cônjuges quer controlar muito mais a vida do outro, não quer deixar o outro seguir o seu caminho, acaba bloqueando muitas vezes também, né, Mari, uma pessoa que é um filho da luz, né, que está aqui, ó, pronto para assumir a ordem, né, pronto para se tornar um fiel servidor de Cristo, mas esta situação aqui do matrimônio impede, matrimônio terreno, né, matrimônio terreno, né, que impede esse filho então de colocar, né, de se colocar a serviço do Cristo, de cumprir com a sua missão espiritual na Terra. Por quê, né, Mari? O verdadeiro modelo de matrimônio é o quê? Né? É unir-se com Cristo e formar uma aliança de amor pela vida de serviço, de amparo, de oração, de cura, de libertação, para o cumprimento do plano divino para a nossa vida, né, para as nossas vidas e para todo o planeta Terra e todos os reinos da natureza que vivem aqui, tá? Então, o verdadeiro matrimônio, gente, não é o casamento que a gente vive de experiência terrena, tá? Muitas pessoas podem até encontrar as suas almas afins,
ou que muitas vezes as pessoas acabam falando de almas gêmeas, mas que não tem absolutamente nada a ver com o que todo mundo fala por aí de alma gêmea, tá, gente? Alma afim, alma gêmea é fazer isso aqui, ó. Tá? É fazer toda essa união com Cristo para colocar um plano divino em prática na Terra. Não é aquela união de maridinho, de mulherzinha, de festinha, de amiguinhos, de distrações materiais, porque o matrimônio espiritual é fazer tudo isso aqui, é se colocar em serviço, é amparar a humanidade, é colocar em prática o plano de Deus na Terra para contribuir para o resgate das almas no plano terreno. E existem pouquíssimas, inclusive, almas afins, almas gêmeas do planeta Terra, tá, gente? Não é tudo aquilo que as pessoas acabam falando, não, tá? Então, muitas pessoas acabam fazendo, inclusive, imersões ou jornadas ou cursos para que você encontre a sua alma gêmea. Isso não acontece na prática, né? Se você está pensando em fazer alguma coisa assim, repense, porque você vai estar investindo em algo, perdendo seu dinheiro para não dar resultado em nada. Por quê? Porque estas frequências que as pessoas acabam fazendo por aí, ela vai aprisionar você naquele modelo de matrimônio que eu falei anteriormente. Ela vai aprisionar você na mentira, na falsidade, na traição, na ganância, na ambição, e que vai estar totalmente afastando você de realmente cumprir um plano divino na Terra, né? Vai estar afastando cada um de nós de formar verdadeiramente uma família espiritual aqui na Terra, tá? Porque vai aproximar as almas semelhantes. Semelhantes em quê? Em dor, em sofrimento, em mágoa, em tristeza, em raiva, em ódio, em culpa, em medo, porque a gente carrega todas essas informações, tá? Então, quando a gente se depara com alguém que diz, nossa, mas eu conheço essa pessoa, não sei da onde, acho que é de vidas passadas, porque eu tenho uma afinidade tão grande e não sei o que isso significa? Que essas duas pessoas, então, possuem os mesmos registros negativos do passado. E é por isso que elas acabam se reconhecendo, entre aspas, momentaneamente, tá? Então, estas frequências afetivas, emocionais, que grande parte de nós vivenciamos ou que estamos vivenciando, são devido aos traumas que a gente carrega. E a gente acabou atraindo esses semelhantes, então, para a nossa vida, tá? Vivendo, então, um matrimônio terreno, um matrimônio de aprisionamento, um matrimônio que está completamente fora da família espiritual, tá? Então, é muito importante a gente avaliar essa situação do matrimônio também na atualidade, tá, gente? Para que a gente possa, então, realmente colocar em prática o matrimônio com Cristo, a unificação com Cristo, a unificação com a nossa alma afim, com todas aquelas almas que têm o mesmo propósito divino para cumprir realmente um plano divino na Terra. Certo, Mari? Certo. Mais alguma colocação? Não, e só para a gente encerrar assim, bom, mas de repente tem as pessoas podem estar nos ouvindo e elas podem estar casadas, né? Sim. Então, Pode. e aí ela pensa e diz, meu Deus, e daí E agora? O que eu faço? Entrega para Deus este casamento, entrega para o plano divino, entrega para a vontade divina para curar, tá? Para ir curando, ir equilibrando, ir harmonizando, né? Porque se você está com esta pessoa, é porque existe uma cura a ser Cura feita. kármica, né? Para ser realizada. Certo? Então vai fazendo as curas, certo? Não coloque problemas, não queira, vamos dizer assim, separar-se, Não. queira curar-se, e aí se tiver no teu planejamento divino nesta vida, você encerrar um ciclo com esta pessoa e você ir para um outro, para o matrimônio com Cristo, assim será feito.
tá? Se não, tá tudo bem, o plano divino compreende os processos kármicos nossos aqui. Por isso que eu falei antes, nossa missão número 1, curar-se. Missão número 2, nos colocar, né, esta cura, nos colocarmos a serviço do plano divino. Eu vou me curando, mas ao mesmo tempo eu vou fazendo orações e meditações para que o plano de Deus leve essas orações, leve essas meditações para outras almas. Pronto, isto é agora a nossa missão. Se mais adiante outras coisas vão se apresentar para nós, deixe que se apresente, na hora certa, no momento certo. Se você está casado, casada, se você tem filhos, né, nesses vínculos conjugais, cure, harmonize, equilibre, abençoe, entregue para o plano de Deus, que tudo isso vai se ajustando, vai se equilibrando. A gente não está aqui para descartar ninguém, nós estamos aqui para curar, para harmonizar, para equilibrar, né? Mas, se mais adiante, né, o teu eu superior, o eu superior desse cônjuge, né, eles entrarem, né, perceberem que há um descompasso, né, de energias, mais adiante as coisas vão se apresentar. E aí, harmonicamente, pacificamente, amorosamente, cada um vai seguir o plano de Deus, tá? O plano divino. E o plano divino não é casar-se com ninguém aqui na Terra. Para quem consegue concluir um ciclo kármico em um casamento com este nível de consciência, não fique procurando o casamento, tá? Não fique procurando o segundo casamento, porque não vai dar certo. O segundo, o terceiro, o quarto, não. Se você escolheu servir a um plano divino, esquece isso, tá? Então, você vai ter que se unir com outras almas afins. E uma outra alma afim são outros irmãos espirituais, que você poderá estar trabalhando junto, estudando, morando, se ajudando, se amparando em projetos de vida, em um projeto para o planeta Terra, tá? Colaboração para o planeta e para a humanidade, para o bem de todos. Entenderam? Então é bem importante a gente também ter essa clareza, tá? Exato. Que estamos aqui para nós nos curarmos, inclusive nessa questão do matrimônio, tá? Aqui a gente colocou o matrimônio mais como uma compreensão do que verdadeiramente Jesus quis dizer como matrimônio, tá? Que é o matrimônio com Ele, é o matrimônio com Cristo, é unir-se e formar uma aliança com Ele, é formar os votos com Ele, é formar a união, mais uma vez, Cristo em nós e nós em Cristo, tá? É assim que funciona um verdadeiro matrimônio. Mas aí tem gente que pode estar se perguntando, mas eu tenho um companheiro assim, uma companheira assim, olha, ele é uma pessoa que reza, uma pessoa que colabora, ótimo, Perfeito. Continue fazendo as orações. Se ele está colaborando, que bom. Se ele coopera com os teus processos de cura, ele também cura ou ela, né? Sim. Se é uma pessoa que é colaborativa, que é uma pessoa pacífica, uma pessoa, né, que não interfere na tua caminhada evolutiva, que não coloca problemas, que não coloca desafios, que não impede, que não julga, que não condena, que não faz, que não cria conflitos, né? Que não proíba o teu caminho. Então, tá tudo certo, você continue porque você está num processo de uma cura com esta pessoa, né? Dê tempo ao tempo, entregue esta pessoa para o plano divino, para que ela também vá se curando, vá se harmonizando, vá sendo amparada pelo amor de Deus, para que ela se desenvolva o nível da alma dela até onde ela está programada. E assim, né, consegue se fazer uma grande evolução espiritual, colaborando com um outro irmão, com uma outra alma que talvez
ela nem tivesse tido a oportunidade de evoluir se você não estivesse com ela, tá? Agora, se tiver muitos problemas, se você começar a enfrentar muitos problemas ou você já enfrenta bastante problemas, né? Se o seu casamento é sempre muito desarmônico, conflituoso, brigas, e você dá um passo para frente, daí de repente tu acha que melhorou, daí de repente já não melhora. Quando você acha que agora vai, de repente volta, e passa um ano, e passa 2, e passa 3, e a coisa persiste. Bom, então ali realmente é algo a ser bastante meditado, bastante analisado. Tem que realmente trabalhar uma cura muito profunda para romper esses laços de sofrimento e, sendo da vontade divina, que cada um vai então seguir o seu caminho como cada um precisa, como cada alma está preparada para viver a sua evolução aqui neste mundo, porque existem certas pessoas que lá pelas tantas a evolução será muito diferente, os caminhos serão muito diferentes. E aí, se permanecer, provável que o seu desenvolvimento, o seu preparo como um servidor vai parar, né? Porque um servidor de Cristo não pode estar atrelado a conflitos, a problemas diários, a dificuldades, a impedimentos para a realização do seu trabalho com Cristo. Quem vive em impedimentos não consegue ser um servidor de Cristo, tá? Então, às vezes tem que parar, né? As energias divinas param, deixa primeiro você se curar, deixa nós se curar, deixa nós aprender o que temos que aprender, a viver o que nós temos que aprender, para daí depois retornar a nos dar o suporte no preparo dos trabalhos divinos que a gente tem para assumir aqui nesse mundo, tá? Porque nós não podemos estar dos dois lados. Ou a gente está do lado da luz ou a gente está do lado da luz. Do outro lado não dá. Não tem como. Tá bom, gente? Bom, eram estas as considerações, né, para este mês de orientações terapêuticas, tá bom? No próximo mês, então, no mês de setembro, olha ali, já estamos indo para setembro, né? Setembro estaremos, então, aqui novamente, vamos meditar, vamos sentir, vamos receber as orientações das hierarquias de que tema que eles precisam precisam passar para nós, tá bom? Fiquem com Deus, tenham um mês abençoado, paz e luz nas nossas consciências, tá? E que cada um de nós, então, possa fazer a sua união com o seu Cristo interior. Com o seu Cristo interior, isso mesmo. Um bom mês para todos. Precisando, podem nos chamar. Tudo de bom. Gratidão a todos, pessoal. Até o próximo mês com a próxima palestra, então. Sejam todos muito abençoados.